Olá pessoal, tudo bem? Sabendo que a fração ela está presente no nosso cotidiano, hoje nós iremos aprender de uma forma mais fácil. Nós vamos preparar uma deliciosa massa de pizza. Vamos lá? Para essa atividade, utilizaremos um copo que possui o mesmo tamanho de uma xícara de chá, correspondente à quantidade estabelecida na receita. Aqui nós temos 2 xícaras e meia de trigo. Observem que o copo foi dividido em 2 partes. 2. Um copo dividido em 2. Então, ficou 1/2. 2 xícaras e meia de trigo. 1 colher de sopa de fermento para pão, que nada mais é que o fermento biológico, vendido nos supermercados em embalagens de 10 gramas ou mais. 1 colher de sopa é referente a 10 gramas de fermento biológico. 3/4 de xícara de leite morno. Observe que nós dividimos o recipiente em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Porém, utilizaremos somente 3. 1, 2, 3 partes, ou seja, 3/4. O leite precisa estar morno. Peça ajuda de algum responsável para estar aquecendo esse leite ou aqueça no forno micro-ondas. 1/4 de xícara de óleo. Novamente, dividimos o copo em 4 partes e utilizaremos somente uma delas. Então, 1/4 de xícara de óleo. Já separamos todos os nossos ingredientes, agora vamos colocar a mão na massa. Mas antes disso, vamos higienizar nossas mãos. Vamos lá lavar as mãos com água e sabão, bem lavado. Vamos ao preparo. Providencie um recipiente para a produção da massa. Eu providenciei esse. Primeiro, você acrescentará 1 colher de sopa de fermento para pão. O fermento biológico que nós dissemos anteriormente, que é a mesma quantidade de 10 gramas. Em seguida, acrescente os 3/4 de xícara de leite morno. Misture bem esses 2 ingredientes. Acrescente 1/4 de xícara de óleo. Lá atrás, nós não acrescentamos o sal. Ele vai entrar agora, 1 pitada de sal. O que significa 1 pitada de sal? Vocês irão medir o sal com a mão. Isso é 1 pitada. Misture novamente os ingredientes e vá acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Já coloquei um pouco de trigo, agora vou colocando um pouco mais e vou misturando até formar uma massa. Depois de misturar com a colher e chegar nesse ponto, você precisará utilizar as mãos. Por isso, novamente eu digo que elas devem estar bem higienizadas. Amasse até ela tomar consistência de massa, que será essa consistência. Agora que a massa já está pronta, todos os ingredientes já estão bem misturados, nós vamos deixar descansar. Vamos cobrir com um pano e aguardar alguns minutos até a massa dobrar de tamanho. Ela irá crescer. Agora é só aguardar. Observe que a nossa massa cresceu bastante. Está até mais macia. Agora, higienize um local, uma mesa ou até mesmo a pia que seja adequada. Limpe, passe álcool e jogue um pouco de farinha de trigo para que a nossa massa não grude. Peguei um pouco dessa massa, vou abri-la sobre a mesa e vou estar utilizando um rolo. Eu tenho esse de alumínio. Algumas pessoas possuem um rolo de madeira. Caso você não tenha nenhum desses dois, você pode estar utilizando uma garrafa de vidro. Higienize a garrafa e abra a massa.
Pode ser uma textura mais fina, porque a massa ela vai crescer um pouco. Observem a textura da nossa massa. Ela está fina, mas não tanto. Para cortar no formato da pizza, no caso, nós iremos fazer mini pizza, eu providenciei esse potinho aqui. E vou estar cortando nesse formato. Você também pode utilizar de um prato menor. Cortando ao lado com a ajuda da faca. Mas lembre-se de ter um adulto supervisionando. Pronto. Untei essa forma com óleo. E já coloquei aqui os discos das mini pizzas. Agora eu vou levar um forno pré-aquecido por mais ou menos 15 minutos. Sempre dando uma olhadinha, porque tem forno que assa mais, outros assam menos. A nossa pizza já está pronta. Olha a massa como ficou, ainda tá branquinha. Embaixo tá um pouquinho mais douradinha. Ela não pode assar muito, porque nós vamos levá-la ao forno novamente para que o queijo possa ser derretido. O recheio pode ser critério de vocês, mas sempre tem que ter como base o molho de tomate. Aqui eu tenho molho de tomate, queijo mussarela, presunto, azeitona e orégano para finalizar. Vamos lá acrescentar o molho de tomate. Só um pouquinho. Esse molho de tomate é industrializado, mas vocês podem estar fazendo um caseiro. Não precisa de ser muito, não. Acrescente o queijo mussarela. O presunto. E finalize com orégano. Eu gosto bastante. E uma azeitona. Leve ao forno para que o queijo possa ser derretido e bom apetite. Os recheios podem variar. Pode ser de frango, pode colocar calabresa, do jeito que preferir. Fique ligadinho e assista ao próximo vídeo, no qual estaremos aprendendo um pouco mais sobre adição e subtração e comparar frações. Até lá!